Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones. Tudo bem? Finalizando a 4ª temporada do IELCast, rumo à 5ª, com grandes novidades a partir de janeiro de 2025, hein? É verdade. Vem aí muitas novidades. Tu já ia falar o nome do projeto, cara. Ainda não pode. Não, calma. Não pode. 13 de janeiro, estreia ao meio-dia no canal do IELCast, com reprises às 10 da noite. E às 6 da manhã você vai amar o que a gente está preparando para você. Você gostou da estrutura? Ah, show de bola, hein? Ô, brincadeira, hein? Vamos subir a régua? Demais. Só vou querer entender se o programa vai ser 6-1, 5-1 ou 4-3. Mas vamos entender isso nesse episódio de hoje. Antes eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, é muito importante para que o YouTube e as nossas multiplataformas, o algoritmo possa entender que você quer dialogar com a gente, quer bater esse papo e entender um pouco do conteúdo que a gente coloca para você todos os dias, tá? Aliás, o IELCast em 2025 continua 3 vezes por semana, sempre às 18 horas, terças, quintas e sábados, e aqui, com esse novo projeto, é diário, de segunda a sexta, portanto, 5-2. É verdade. Por enquanto, né? É. Olha, o bate-papo de hoje aqui, aliás, agradecer aos nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás, tá? Muito obrigado de coração, vocês nos ajudam a fazer o IELCast. Lembrando que o IELCast é feito na Estação I Estúdios Criativos. O papo hoje é sobre a PEC que pode mudar a jornada de trabalho no Brasil. Atualmente são 6-1, 44 horas semanais, e essa proposta a gente vai entender um pouco da correlação da proposta, que já tem mais de quantas assinaturas? Precisa de 171. Ultrapassou a marca de 130, né? É, ela. E para você ter ideia hoje, precisa de 27 dos 81 senadores no Senado Federal. Sim. 3 piauienses já votaram a favor. É verdade. Os Quais 3 foram? piauienses, Merlong Solano, deputado, Merlong Solano, Francisco Costa e também Florentino Neto. E para a gente bater esse papo, nada melhor do que um dos maiores especialistas, não só do Piauí, mas do Brasil em direito do trabalho, Dr. Carlos Henrique. Uma salva de palmas, seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Eu te agradeço, Kilson, é muito prazer, é muito satisfatório estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma vez. E falando aqui agora com um tema que está bombando as redes sociais, né? Que é justamente essa possibilidade de mudança da jornada contratual de trabalho. Antes de a gente falar sobre jornada de trabalho, é impressionante nessa mudança após pandemia, os comportamentos não só do trabalho, mas sobre consumo, de como se informar. Eu te perguntava quanto tempo você assiste TV por dia e quanto tempo você fica na frente do seu celular. Hoje praticamente não assisto TV, mais um celular. Mais um celular o tempo inteiro. Impressionante. E é por isso que essas pautas políticas, elas se popularizaram muito forte em uma classe que não era tão acostumada a lidar com isso, que era a classe de jovens, e hoje todo mundo tem seu celular, o acesso é muito mais rápido à internet do que há 2 anos e meio atrás, 3 anos, é por isso que todo mundo se envolve, né, doutor? Exatamente, você coloca uma proposta dessa que vem há anos sendo debatida, pega o engajamento da rede e acontece o que está acontecendo agora, né? Primeiro lugar no X, hein? No sábado. No foi X. Fale aí. X. Antigo Twitter. Bom, para a gente entender, eu acho que é melhor entender a jornada atual. Né? Pronto. É melhor a gente entender sobre isso. Qual é a jornada tradicional hoje, disciplinada? É a jornada de 44 horas semanais, ou seja, trabalho de segunda a sexta, 8 horas, e aos sábados, mais 4 horas. Essa é a jornada máxima, podendo fazer 2 horas extras diárias. Isso é o que é disciplinado hoje, atualmente. Existem outras jornadas que não são as tradicionais, mas também são muito difundidas, principalmente para aqueles estabelecimentos que não abrem dia de sábado. Então você trabalha um pouquinho mais de 8 horas e só labora de segunda a sexta. Não trabalha ao sábado e passa um pouquinho das 8 para fazer uma compensação. Quando trabalha no domingo? Geralmente é quando é jornada de revezamento. Supermercado, shopping. Então, exatamente, faz um revezamento. Então você tem que ter pelo menos um domingo a folga no mês, não é isso? Então o que acontece? Os descansos semanais remunerados, essas 6x1, preferencialmente ao domingo. E obrigatoriamente, pelo menos um tem que ser no domingo. Então eles fazem um revezamento de forma que, se abre no domingo, de forma que aquelas pessoas que laboram no domingo, pelo menos uma vez, tenham a folga nesse dia da semana. Isso a gente está falando de quanto tempo que existe o 6x1? Desde a CLT de 43, então bastante tempo, né? Então, assim, é a pauta de trabalho já do brasileiro. Exatamente. E a Constituição também tem essa previsão, né? E essa alteração é uma emenda à Constituição. Então, a alteração é uma PEC, né? É uma PEC. Então, a mudança
Vai direto na Constituição, a proposta. A PEC é da deputada Érica Hilton, do pessoal de São Paulo. E é uma pauta que me chama a atenção, porque esses movimentos, por exemplo, na era Bolsonaro, a gente via muitos movimentos de PEC de direita, né? Sim. Muito fortes, né? E eu acho que é a primeira vez nos últimos anos que a gente vê uma PEC de esquerda ter uma aderência popular muito forte, não é? É verdade. Nós passamos aí nos últimos anos pela reforma trabalhista, pela possibilidade de ampliação da terceirização. Então, ambas as matérias, de certa forma, reduzindo os direitos sociais, não é? E agora nós temos aí uma PEC que acaba por alcançar um objetivo de muitos e muitos anos dos trabalhadores, que é a redução da jornada de trabalho. Cara, ela já conseguiu a adesão de mais de 1 milhão de assinaturas. 1.400, salvo engano. No Brasil inteiro. Então, 1.400.000. E é porque a gente tem muito mais trabalhadores do que isso. Tem 2 movimentos que eu queria que você explicasse pra gente, antes de a gente entrar de como seria essa proposta, né? Pós-pandemia, a gente viu uma mudança de hábito do trabalhador de sair da CLT e se propor a ser CNPJ. O senhor tem visto isso na prática? Isso tem acontecido muito, né? É chamada pejotização. E nós temos que ter cuidado quando isso de fato é uma pejotização e quando é uma fraude, né? Mas as decisões do Supremo, ultimamente, inclusive, têm permitido cada vez mais essa pejotização, né? A gente tem que ter cuidado apenas para que essa pejotização não seja utilizada apenas como intuito de fraude, né? Que na realidade a pessoa continue como o empregado fosse, com toda a subordinação, com todos os requisitos do trabalhador com vínculo empregatício e se utilize o CNPJ apenas para fraudar, mascarar esse vínculo. Mas se não tiver a subordinação, se não tiver os outros requisitos do vínculo empregatício, então eu não vou chamar vício, mas esses benefícios do CNPJ, da pejotização, é muito falar sobre flexibilidade, né? Sim, com certeza. Inclusive as decisões que eu já percebi, que eu presenciei, em que não se foi reconhecido o vínculo, muitas vezes os magistrados colocam justamente isso. Principalmente quando é uma pessoa com um nível superior, já um nível cultural maior. Ele diz, ora, a pessoa quer ter o melhor dos mundos, ela não quer pagar encargos, quer diminuir os encargos, né, que oriundos do vínculo empregatício, e querem também ter os direitos, os benefícios do vínculo empregatício. Então, muitas vezes se utilizam isso, né? Mas a gente tem sempre que observar. Acho que o crucial, o que vai diferenciar, o maior diferencial é justamente essa subordinação. Eu acho que é um requisito que existe no vínculo e que não teria nessa pejotização. Esse é um dos maiores diferenciais que nós temos que observar se estamos tratando de um vínculo mascarado, não é? Um vínculo em que está sendo desvirtuado por uma pejotização fraudulenta, ou se de fato estamos diante de uma pejotização. E pegando o gancho que você estava falando, Eldis, com relação à pandemia, o que a gente observa é que houve um avanço, se adiantou muito. Tudo que está ocorrendo agora, audiências telepresenciais, sustentações orais telepresenciais, tudo isso a previsão era que nós tivéssemos aqui há 5, 10 anos. E foi adiantado por conta da pandemia. Então foi uma realidade que veio por conta da pandemia, mas que não vamos mais retroceder. E que aumentou muito a produtividade do advogado, né? Claro, com certeza. Com certeza. Ainda é uma discussão se as audiências devem continuar telepresenciais, se as instruções devem ser presenciais. Eu, particularmente, me filio pela corrente de que aquelas audiências de matéria de direito, recebimento de defesa, devem continuar como telepresenciais. Mas as audiências de instrução, penso eu que o mais prudente seria que fossem presenciais, até para evitarmos casos como aquele que viralizou na internet também de uma testemunha que estava... de um advogado que estava embaixo da mesa, né? Não podia ouvir essa aí. Vocês se lembram, né? Que viralizou. Juiz falou, você está de brincadeira. E ele se escondeu embaixo da mesa. Então, infelizmente, algumas pessoas se utilizam dessas audiências telepresenciais para burlar e, de má fé, tentar tirar algum proveito. Então, algumas audiências de instrução eu reputo de grande importância de serem presenciais mesmo. Vamos falar então da PEC, né, Kilson? Agora é hora, hein? É hora. De fato, o que mudaria na atual conjuntura, saindo de 6-1 e indo ou para um 5-2 ou um 4-3? Dos dois lados, para o trabalhador e para o empregador. 4-3, que é a proposta de emenda. Qual seria?
nós teríamos 4 dias de trabalho, 8 horas diárias e no máximo 36 horas semanais. Então, o trabalhador trabalharia apenas 4 dias e folgariam 3 dias. Quais são as vantagens daqueles que defendem? Maior produtividade, menos enfermidade, porque o trabalhador vai ter uma qualidade de vida maior, vai estar mais com sua família, vai ter mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, consequentemente teria menos enfermidades e nos países que já implantaram essa jornada, a produtividade de fato é maior. Fazendo-se o contraponto do lado dos empresários. A redução da jornada, a PEC, prevê que não haja redução salarial. E quem pagaria essa conta? Se eu tenho quantidade X de empregados trabalhando 44 horas semanal e vou reduzir para as 36 horas, por certo, eu teria que contratar mais funcionários. E quem pagaria essa conta? Também, para o lado vantajoso da PEC, nós abriríamos mais postos de trabalho. Por quê? Se eu preciso de funcionário tantas horas e eu tenho um trabalhando 44 e agora reduz para 36, com certeza eu vou ter que contratar mais funcionários. Eu vou arriscar que eu acho que quem vai pagar a conta somos nós, consumidores. Pois é. Porque alguém vai pagar essa conta. Vai, o governo não vai pagar. Não tem almoço grátis. Não tem, Kilson, não tem. Quer dizer, se esse fone aqui custa 10, com a produtividade que eu tenho, eu vou reduzir a produtividade, vou ter que contratar mais gente. É sobrepor na ponta, vai me custar 12, 13. Os que defendem alegam que, mesmo trabalhando menos, com menos enfermidade, com maior produtividade, haverá uma compensação. Então, essa conta vai ser paga dessa forma, não é? Dessa forma, de que forma? Com a redução da enfermidade e a majoração da produtividade. Então, aquelas pessoas que trabalham 44 horas semanais, mesmo trabalhando 36 horas, elas vão produzir equivalentemente. Mais ou menos seria isso. Mas vem cá, por exemplo, eu como empregador, ou empregador no caso, eu determino os dias do trabalho ou ainda é o funcionário que solicita o dia que vai trabalhar? Hoje em dia, e da mesma forma, seria de segunda a sábado, né? Com a possibilidade de revezamento. Quem trabalha, abre a empresa todos os dias, ela faz uma escala de revezamento de forma que, em 6x1, trabalha de segunda a sábado, não é? Mas pelo menos uma vez, ou pode ser no domingo também, não necessariamente a folga seja no domingo, mas pelo menos uma vez ao mês essa folga vai ser no domingo. Então, essa é a disposição legal hoje. Salvo se tiver alguma outra previsão em convenções coletivas ou acordos coletivos, que às vezes aumentam essa quantidade mínima de folgas aos domingos para 2 dias. Vamos para 4/3, como é que ficaria? 4/3. 4/3 a pessoa trabalharia segunda... Pois é, mas ela decide ou o chefe decide? Não, você vai trabalhar terça, vai trabalhar quinta, vai trabalhar... É muito embrionária essa PEC, mas a tendência... Porque até tem outro fato, Yeldis e Kilson. A tendência é que fique segunda, terça, quarta e quinta, não é? E a sexta, sábado, domingo de folga. Mas ela diz lá, 4 dias, de folga. 4 dias na semana, certo? 8 horas de trabalho. 4 vezes 8 dá quanto? Meu amigo. 32. E ela diz 36. Na proposta, eu inclusive dei uma pesquisada antes, e uma própria matéria de uma rede nacional indagou a propositora, a deputada, mas ela não respondeu. Porque 4 vezes 8 é 32. Aí, e essas outras 4 vai para essas onde, 4, né? Não sei se seria o máximo de horas extras possíveis. Na proposta não ficou adequado e dito como seriam essas outras 4 horas. E olha, Kilson, que está no rumo de ser aprovado, viu? Com certeza. Agora existe no comércio a convenção, né? Sim. A gente sabe que as convenções é muito frequente aí no meio do comércio. O garçom já tem aquele dia de folga. Sim. E outros setores. E o que pensa o sindicato ou os sindicatos? Os sindicatos são defensores da redução de jornada de trabalho, né? Isso não tem dúvida. Os sindicatos laborais, eles inclusive uma bandeira, a enfermagem também levantou uma bandeira agora da redução da jornada para 36 horas. Os sindicatos laborais sempre levantaram essa bandeira da redução de jornada, justamente por aqueles argumentos que eu falei. Nós teremos uma maior produtividade, nós teremos a melhor qualidade de vida do trabalhador, consequentemente, uma menor enfermidade, consequentemente, menos ausência dos trabalhadores, menos utilização do SUS. Então, é uma cadeia, não é, que vai possibilitar uma economia que vai pagar a conta. Mas, em contrapartida, os empresários dizem o quê? Esse é uma conta que vai ser diluída, mas não vai ter o
o impacto de imediato, porque ele está pagando hoje aqui 10 funcionários, preço X. Se ele reduz a jornada, próximo mês ele vai ter que contratar mais funcionários, né? Principalmente naqueles que não trabalham exclusivamente por produtividade. Exemplo, se eu tenho uma loja que vai ficar aberta, tenho 2 funcionários, eu preciso ter 2 funcionários lá todo tempo. Se eu reduzir a jornada deles, eu vou ter que contratar mais funcionários para poder suprir aquele período que eles ficam na loja sempre trabalhando lá, não apenas com produtividade. Pela sua experiência, Dr. Carlos Henrique, se passar da forma que está se mostrando ser aderente entre os deputados e senadores, vamos entender que eles criem que um meio termo, que não seja 4-3, nem 6-1, mas 5-2. Você acha que ficaria melhor? Era um consenso? Eu acredito que dessa forma se fique mais fácil de passar, porque ficaria de segunda a sextas, a tradicional, 40 horas e não teria uma redução tão significativa da forma que está hoje. Nós sabemos que a pressão vai ser muito grande do empresário, dos dois lados. Hoje temos a pressão da classe laboral, que clama há muitos anos por essa redução. Mas a partir do momento que há essa possibilidade, teremos também o contraponto. A pressão do empresariado, que muitas vezes tem uma bancada muito forte, não é, no Congresso. Então, em sua grande maioria é. Então, com certeza, ela vai ter essa força e eu acredito, é claro que é um marco, só em estar se discutindo isso já é um marco, a gente vem de vários e vários anos de retirada de direitos, não é? Flexibilizações com prejuízo para os trabalhadores e agora você ter essa possibilidade de uma emenda para reduzir a jornada foi um marco. Mas se esse marco vai se efetivamente concretizar, eu tenho minhas dúvidas. Então a solução poderia, estava até conversando anteriormente, poderia ser esse meio termo. Nem continuaria às 44 e nem iria às 36, 40, né? Que aí poderia ser algo mais factível. E é algo mais significativo, né, Kilson? É verdade. Estamos caminhando para o fim da CLT e aumentando mais ainda a expectativa aí da pejotização? Na realidade, a gente tem tido alguns entendimentos, ultimamente, do Supremo que flexibilizar, ou seja, deixar que as partes definam o contrato de trabalho. Então, isso pode acarretar uma precarização dos vínculos de emprego. Então, o TST tem um entendimento, mas o Supremo tem seguido o entendimento de flexibilizar, como eu falei anteriormente, possibilitar a terceirização, já decidiu em atividade fim, que, em meu sentido, desvirtuou totalmente a finalidade da terceirização, porque, Kilson, qual é a finalidade principal da terceirização? É você contratar uma empresa que tenha expertise naquilo e que vá te reduzir os custos. Ok. Então, se eu tenho eu gosto sempre de usar esse exemplo clássico. Se eu tenho uma fábrica de construir tijolos, minha expertise é construir tijolos. Então, eu posso terceirizar a vigilância, o pessoal do asseio, porque eu não tenho expertise naquilo. Então, eu vou economizar contratando uma terceirizada. Mas se minha expertise é construir tijolos e eu terceirizo a minha expertise para uma empresa que também constrói tijolos, por certo, alguém vai estar pagando essa conta. Essa habilidade aí. Mas isso já está superado. O Supremo já disse que a atividade fim pode ser terceirizada. Mas de verdade, vamos voltar aqui para a pandemia. As pessoas começaram a experimentar a oportunidade de trabalhar mais home office, de ficar mais com a família. E isso fez toda a diferença. Sim. O comércio fechou, tudo fechou, eles passaram... Porque desde que o cara se entende por gente, quando casa, quando tem obrigações, é 70% na rua trabalhando e 30% em casa. Eles passaram durante quase 2 anos. 2 anos. Né, convivendo. Quem não separou, não separa mais, né, Gilson? É um negócio doido isso. Agora tem um detalhe interessante aí, Elton, que é necessário se fazer uma avaliação. Como fica a previdência privada? Tem aumentado, porque muitas pessoas têm procurado, né? Sim. E o INSS tem ficado um pouco de lado com relação a essa diminuição da CLT. Na realidade, a previdência privada no Brasil ela ainda está ao alcance de poucos, né? Chega a ser embrionário mesmo. A grande maioria esmagadora mesmo é do regime geral, da Previdência Social. Né? A gente sabe que poucos são aqueles que conseguem ainda ter
uma previdência privada. Mas, se você optar pela pejotização, ou você vai fazer, né, ou você vai pagar a previdência privada, ou você vai ficar aí descoberto, né? Então, é muito importante que a gente preserve alguns direitos. Eu, particularmente, sou um defensor tanto da competência da Justiça do Trabalho para dirimir não apenas as relações de emprego, mas também as relações de trabalho, como versa a Constituição Federal, né? E também de garantias de manutenção, de reconhecimento de vínculo. Eu acredito que, na maioria dos casos, o vínculo é sim reconhecido, mas esse é um posicionamento meu pessoal, né? A questão dos aplicativos tem que ser regularizado, porque a gente não pode ficar à mercê também Como advogado trabalhista, você acha que tem que ter vínculo mesmo? O cara que entrega a pizza, que entrega o sanduíche? Eu acho que deveria ser feita uma regularização desse pessoal. Ele não é um empregado propriamente dito, mas também não é um trabalhador autônomo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que regulamentar e tratar dele de forma específica, com alguns direitos. Inclusive, a gente já tem vários projetos em tramitação. Por quê? Porque ele não é aquele empregado com vínculo, com subordinação total, mas ele também não é um trabalhador autônomo. Isso eu não tenho dúvidas. Então, por isso, como ele está no meio termo, deveria ser regulamentado das Big Techs, né? Sim. Essa regulamentação das Big Techs, por exemplo, eu sou criador de conteúdo e trabalho para o YouTube, trabalho para o TikTok, trabalho para o Quai, trabalho para o Meta. Nessa regulamentação, o senhor vê nesse horizonte a possibilidade de vínculos também de alguma forma? Nesse eu acho mais complexo, mais difícil um reconhecimento de vínculo, em meu sentir. Né? Eu falo mais daquele trabalhador entregador de Uber, motorista de aplicativo, enfim. iFood, pronto. Esses aí eu penso que também são Big Techs, mas são de outra forma. Então eu penso que esses aí ficariam mais fácil de regulamentar, porque a subordinação deles, eu acho que é um pouco maior. E existem derrotas do Uber, né? Sim. Sim, várias. Mas tem também, então, a gente não pode ficar à mercê de decisões de todo tipo. Tem que ter uma regulamentação, né, pô? Exatamente. Tem uma prática de uma regulamentação. Bom, acho que é assunto esclarecido, mas eu tenho uma outra pauta aqui para tratar, né, que é a OAB. Com certeza. Eleições da OAB. Aliás, eu tô a fim de fazer o debate Elcash OAB, se os dois candidatos toparem, a gente realiza, né, Guilherme? Com certeza. Acho que é bom, né? Os três, né, na verdade, são três candidatos. São três candidatos. Salutar a democracia é isso. Ouvir ideias, ouvir propostas, para cada um escolher de forma consciente o melhor candidato. Doutor Carlos Henrique, o senhor também era pré-candidato. Sim. Aí abriu mão para apoiar o doutor Aurélio Lobão. Eu lhe pergunto, por que o doutor Aurélio é melhor do que os outros dois candidatos? Doutor Aurélio, nos formamos juntos, ele representa uma advocacia mais independente. Ele vai ter mais independência para lutar pela advocacia, vai poder cobrar do tribunal, que é o nosso gargalo, o tribunal estadual. Não é? O gargalo da advocacia hoje é a justiça estadual e também a justiça federal. Eu costumo dizer, Eldis e Kilson, que a justiça federal estava no nível próximo da justiça do trabalho, que é a mais célere de todas, mas nos últimos anos ela tem ficado mais morosa, ou seja, tem se aproximado mais da morosidade da justiça estadual, mas ainda a mais morosa é a estadual. E eu tenho certeza, doutor Aurélio, com a sua independência, com o seu estilo de advocacia, um rapaz compromissado, ele foi o idealizador, e Kilson, não sei se vocês sabem, das pós-graduações gratuitas durante a pandemia. Enquanto a advocacia estava com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, né, porque é tudo fechado, os fóruns fechados, ele idealizou essas pós-graduações gratuitas, que foram referência para o Brasil todo. 6.472 advogados conseguiram concluir pós-graduações de forma totalmente gratuita em um projeto idealizado. E foi do doutor Aurélio isso aí? Idealizado pelo doutor Aurélio Lobão. Idealizado por ele e que foi copiado pelo Conselho Nacional da OAB. Então, ele já mostrou que é capaz de inovar, de idealizar, sem contar a sua postura como advogado, sua postura ética, né, que se assemelha muito com a minha, o tipo de advocacia dele, a advocacia diária, e ele ainda tem uma vantagem, é docente. Além de advogado militante, é professor há 17 anos. Pois é, está me chamando muita atenção, eu tenho visto a presença de muitos advogados jovens na campanha. Sim, porque ele é professor foi e é professor há 17 anos numa instituição privada aqui de Teresina, não é? Além de advogado militante. Inclusive,
advogamos em partes adversas. Eu advogo para o sindicato laboral e ele por um grande grupo econômico. E a gente sempre está nos embates diários nos tribunais. Mas impressionou a quantidade de jovens que os advogados que aderiram à campanha, viu? Exatamente, o jovem advogado. E que precisa de muita ajuda, né? Com certeza. A OAB, a gente não pode chegar a dizer que a OAB vai dar emprego para todo mundo com falsas promessas, mas ela pode qualificar, e eu sei que nós vamos fazer. Ela pode dar a estrutura para o jovem advogado advogar, e eu sei que nós vamos fazer, porque já é feito. Então, tudo isso que já é feito vai ser avançado e nós vamos avançar ainda mais para poder alcançar ainda mais advogados de todo o estado, seja de Cajueiro da Praia a Cristalândia. O Kilson falava muito sobre a triste realidade dos jovens advogados que têm que ir para a porta da central de flagrante muitas vezes se sujeitar ao quê, Kilson? Há muitas coisas, né? É necessário melhorar, inclusive a estrutura da própria central de flagrantes. Né? Sim, é verdade. E eu tenho certeza que com Aurélio Lobão e conosco à frente da Caixa de Assistência também, que nós temos um papel importante, são os responsáveis pelos convênios com o plano de saúde, dentre outras coisas. Melhorar a vida do advogado, né? Melhorar a vida do advogado. Eu tenho certeza que esse time, com a Alicibele, com Olivia Brandão, Albelar, Maicon Luz, Ana Dulce, todo esse time, Antônio Augusto, Daniela, e os 107 candidatos. 107 candidatos, Eldson, pertencem à chapa. E eu peço isso, examinem, olhem, comparem. Peço para comparar, eu sou muito tranquilo. Comparem as chapas. Se você comparar as chapas, eu tenho certeza que você vai optar no dia 30 pela chapa 20. Aí, já fez a propaganda. Pois tá feito o convite, viu? Pra gente fazer o debate, ver a data agora até o final, até dia 25 por aí. Acho que é importante essa discussão, é salutar, né, Kilson? É importante até demais, hein? E o canal DLCast está aberto para isso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Eldson, Kilson, todos os telespectadores, é sempre um prazer. Agora são internautas. Pois é, internautas. A gente é o costume aqui. É o digital. Todos os internautas estar falando aqui mais ou menos para você. É muito bom discutir, debater ideias do direito do trabalho. E voltando a dizer, me surpreendeu o quanto essa proposta viralizou e quanto ela ganhou força. Porque era uma proposta de anos que ninguém acreditava, sendo bem sério contigo, e ela está tomando uma proporção muito grande. É um negócio básico, né? É o bem-estar. Exatamente. E o trabalho, quando você experimenta, quando você experimenta algo bom, como foi experimentado na pandemia, o lado bom da pandemia é que as pessoas ficaram mais próximas, né? Exatamente. Né? E eu acho que é um direito também de curtir mais um pouco a família. E aquela história, trabalhando com satisfação, você produz mais, você vende adoece mais. menos, você vende mais. Então, acho que, no final das contas, os que defendem, que é uma opinião minha, estão com a razão, porque esse custo a maior que está saindo agora vai ser compensado mais na frente. Tá bom, mas alguém vai pagar essa conta. Vai. Alguém vai pagar essa conta. Eu tinha que dar a minha opinião pessoal no final, né? Pra poder... A caneta vai ficar mais cara, tudo vai ficar mais caro, não tem jeito. Bom, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, é muito importante. Obrigado, Kilson, você tá muito elegante, cara. É isso aí, Hera, veste o homem atual. Sempre, né, Kilson? Forte abraço, até a próxima. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo.